O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11. João Batista envia mensageiros a Jesus. Terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouvistes e vedes. Os cegos veem e os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Jesus dá testemunho de João. Ao partirem, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que foste ver? Um homem trajado de roupas finas? Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que se utilizam da força apoderarão-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é ele o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante à criança que, sentada nas praças, gritam para os companheiros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: é um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por suas obras. As cidades obstinadas. Então ele começou a denunciar as cidades onde se realizara a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo eles teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Até o inferno descerá. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Jesus se alegra com os humildes. Naquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O jugo de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Capítulo 12. Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele, porém, lhes disse: acaso não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados, o que não lhe era permitido comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes a lei que aos sábados os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o tempo. Se, porém, soubesseis o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. A cura realizada no sábado. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, e procurando uma razão para acusar Jesus, eles o interrogaram: é permitido curar aos sábados? E ele lhes disse: quem de vós é o homem que, se tiver uma só ovelha e num sábado ela cair num buraco, não a pegará e tirará de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus disse àquele homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi restaurada como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, conspiraram contra ele para o matar. Percebendo isso, Jesus retirou-se dali. Muitos o seguiram, e ele curou a todos, e advertiu-lhes de que não dissessem quem ele era, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado em quem meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará a justiça aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça, e os gentios terão esperança em seu nome. A blasfêmia dos fariseus. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e ver. E espantada toda a multidão dizia: será que este é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este homem expulsa os demônios somente por meio de Belzebu, o chefe dos demônios. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como o seu reino sobreviverá? E se expulsa os demônios por meio de Belzebu, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo:
Todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. As árvores e os seus frutos. Pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seus frutos serão maus. Raças de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Digo-vos que, no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, ou pelas tuas palavras serás condenado. O milagre do profeta Jonas. Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram: Mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependerão com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, os quais, entrando, passam a habitar a casa. E o último estado desse homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. A família de Jesus. Enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora querendo falar com ele. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Capítulo 13. A parábola do semeador. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus assentou-se à beira-mar. Grande multidões reuniu-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E aproximou-se dele os discípulos lhe perguntaram: Por que falas às multidões por meio de parábolas?
Jesus lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois a quem tem, lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis, e vendo, vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram da má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, ou eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza sufoca a palavra e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. A parábola do trigo e do joio. Jesus apresentou-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espiga, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram-lhe e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? Ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio não arranque com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e ateai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda, que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, é a maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Jesus lhes falou outra parábola. O reino do céu é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo fermentado. Jesus falou todas as coisas às multidões por meio de parábolas, e nada lhe falavam sem parábolas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Jesus explica a parábola do joio. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa e aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse:
O que se semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todo o que serve de tropeço e o que praticaram o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino do céu. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tens e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixes, e quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentando-se, puseram os bons em um cesto, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Eles lhe disseram: entendemos. E disse-lhes: por isso, todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu, que é semelhante a um chefe de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E tendo concluído essas parábolas, Jesus se retirou dali. Jesus é rejeitado em Nazaré. E chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizaram-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: é somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Capítulo 14. A morte de João Batista. Naquele tempo, Herodes, o governante, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos: ele é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos, por isso esses poderes miraculosos atuam nele? Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocado-o no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não te é permitido possuí-la. Embora desejasse matá-lo, Herodes temia o povo, porque este considerava João um profeta. Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei então entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a entregassem a ela. E mandou decapitar João no cárcere, e a cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar essas coisas a Jesus. A primeira multiplicação dos pães e peixes.
Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximou-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmo dai-lhes de comer. Então eles lhes disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temas. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E ele lhe disse: vem. Descendo do barco sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso por toda a região, e falaram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas lhe permitisse tocar a barra do seu manto, e todos os que tocaram foram curados. Capítulo 15. A tradição dos anciãos. Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam a mão quando comem. Ele, porém, respondeu-lhes: e vós, por que transgrides o mandamento de Deus por causa de vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe: o que de mim poderias receber como benefício é oferta dedicada ao Senhor, ele de modo algum terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E chamando a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que torna o homem puro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. É isso que o torna impuro. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus oferecem quando ouviram essas palavras?
Ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. E tornando a palavra, Pedro lhe disse: Explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: Vós também ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca e desce para o estômago é depois expelido? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. A mulher cananeia. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximou-se dele e rogaram-lhe: Manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. E lhe respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo dali, Jesus chegou às margens do mar da Galileia. Em seguida, subindo ao monte, sentou-se, e numerosas multidões foram até ele, levando mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos pés, e ele os curou. De modo que as multidões se maravilharam ao ver os mudos falando, os aleijados andando, os cegos vendo, e glorificaram o Deus de Israel. Então Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo. Eles não têm o que comer, e não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: Onde arranjaremos tantos pães num lugar deserto para alimentar tamanha multidão? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então ele ordenou ao povo que se sentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graça, partiu-os e os entregou aos discípulos, e estes os entregaram à multidão. Assim todos comeram e se fartaram, e encheram-se 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois de mandar a multidão embora, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã.